Ouvir as palavras do senhor ministro Milton de Moura França, presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho. Permito-me cumprimentar os integrantes da mesa, os senhores e demais participantes, senhoras e senhores, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Serei rápido. Há poucos anos, a razão de existir da Justiça do Trabalho foi questionada, em parte devido a questões que não lhe dizem respeito, o emaranhado processual, a adequação da legislação trabalhista, mas também devido às queixas quanto à morosidade no julgamento dos processos. Nesse aspecto, trago boas notícias. Os números mostram que, pela primeira vez na história do TST, como resultado de uma cesta de ações inovadoras, o Tribunal julgou mais processos do que recebeu. Com isso, inverteu-se a tendência crescente de aumento de resíduo verificado nos anos anteriores. A projeção mostra que, mantido o ritmo atual, em 2002, o resíduo será de menos de 30 mil processos, ou seja, 11% do existente em 2007, ano em que atingiu seu maior valor de mais de 256 mil processos. Por outro lado, o resíduo total de processos tem aumentado nos últimos anos e este fato exige medidas adicionais que deem maior agilidade à solução dos litígios. Temos que reconhecer que muitas vezes o tempo de solução dos processos é extenso e deixa muito a desejar. O reconhecimento dessa limitação serve de ponto de partida para o processo de aperfeiçoamento que a Justiça do Trabalho tem vivido, com a adoção de medidas não apenas de crescimento da estrutura, mas principalmente de aperfeiçoamento da gestão e da informatização, com o objetivo de aumentar nossa eficácia, eficiência e efetividade. Nos últimos anos, a Justiça do Trabalho tem tomado iniciativas, realizado ações e executado projetos importantes para dar maior agilidade e qualidade à prestação dos serviços. Mas essas ações têm sido isoladas e, por vezes, sem continuidade, interrompidas a cada nova gestão. Pior, percebe-se que algumas ações têm objetivos adequados, mas, no conjunto, são incompatíveis e antagônicas entre si, o que gera desperdício de tempo dos servidores, dos cidadãos usuários e dos recursos públicos. Precisamos alinhar esforços, inteligência e corações de maneira que todos nós trabalhemos na mesma direção, que as ações sejam não apenas coerentes, mas também sinérgicas e o resultado seja não a mera soma de ações isoladas, mas algo maior, potencializado e catalisado pelo melhor direcionamento de elementos independentes e com objetivo comum. Falo de um verdadeiro sistema, como um corpo humano saudável e bem regulado, onde todos os elementos trabalhem de modo harmônico, onde o bem maior da coletividade sempre predomine sobre os interesses individuais ou setoriais. Falo de excelência e de qualidade na execução dos processos de trabalho e na obtenção dos resultados desejados, de modo consciente e baseados em objetivos duradouros, em que a alternativa dos gestores no poder permita a renovação, mas sempre rumo a um futuro previamente delineado. Esse sistema deve ser construído por meio de um projeto estratégico a ser formulado com métodos modernos de administração e gestão. É preciso, urgentemente, parar de apagar incêndios e de ser refém do curto prazo. Ao invés de simplesmente reagir, adotando soluções paliativas e momentâneas, precisamos tomar iniciativas não somente para resolver os problemas de modo definitivo,
identificando e eliminando suas causas primárias, mas também e principalmente identificando e explorando oportunidades de aperfeiçoamento. A questão estratégica que naturalmente surge é: que mudanças podemos propor e realizar para, ao mesmo tempo, reduzir o resíduo e reduzir o tempo de julgamento dos processos? Há mais de uma opção. Adotaremos uma ou mais delas, uma mudança paliativa e meramente reativa do tipo apagar incêndios, ou mudanças proativas, sustentáveis e permanentes, integradas e alinhadas por meio de adoção de um projeto estratégico. Temos que pensar no longo prazo, construir uma visão de futuro realizável e motivadora que alinhe os esforços, que proporcione melhor utilização dos recursos, que oriente projetos, que mobilize e conquiste o comprometimento de pessoas, unidades e organizações, e assim inspire o alcance de melhores e maiores resultados. Mas como realizar essa visão de futuro? Projetando e desenvolvendo mapas estratégicos. Precisamos nos preparar estrategicamente para que a Justiça do Trabalho coordene suas atividades de modo integrado para enfrentar os efeitos de mudança inevitáveis que estão às nossas portas, com o aumento da consciência em relação aos direitos trabalhistas e as alterações na economia nacional e mundial, e também para ter propostas de ação diante do aumento da quantidade de processos trabalhistas que chegam a cada ano. Mas não falo de projetos de desenvolvimento como ações isoladas, repito, e realizadas apenas quando conveniente ou necessárias. Falo de um processo sistemático e constante de tomada de decisões, como um processo de ações interrelacionadas e interdependentes que visam ao alcance de objetivos estabelecidos com nitidez, como um processo de ação gerencial que pretende assegurar à Justiça do Trabalho senso de direção e continuidade a médio e longo prazo, sem prejuízo de sua flexibilidade e agilidade nas ações cotidianas. Falo de planejamento estratégico. É ele que nos dará indicadores precisos de onde queremos chegar e nos guiarão ao longo de nossa rota. É como os instrumentos que permitem ao comandante, à tripulação e aos passageiros de um avião chegar com segurança ao seu destino, por piores que sejam as condições de momento. Ao adotarmos o hábito de antever o futuro e evitar improvisações, estamos melhorando o funcionamento das organizações judiciárias trabalhistas, porque o desenvolvimento estratégico permite maximizar a eficiência e o aproveitamento dos recursos e reduzir os custos, aumentar a qualidade e agilidade na prestação dos serviços, promover a capacitação adequada dos servidores e a satisfação dos cidadãos usuários e garantir a qualidade e a rapidez no julgamento dos processos. Traçando estratégias, evitamos ainda redundâncias de esforço que possam estar ocorrendo por falta de integração e comunicação. É importante destacar que alguns fatores são críticos para o sucesso de um projeto nacional estratégico. Entre eles, menciona a garantia